Pode tomar assento. Aleluia. Gente, você entra dentro desse ambiente, a gente de repente é tão constrangido pela glória do Senhor, pela bondade do Senhor, pela atmosfera de paixão que vai tomando conta desse local e coisas maravilhosas vão acontecendo. Você está ali no backstage sentindo a presença do Senhor. E quando você entra, o ambiente, ele é tomado não pela presença física das pessoas, mas ele é tomado pelo peso de amor e de paixão. Isso é o que essa casa é. Esse é o principal produto dessa casa, paixão por Deus. É o que nos move, é o que nos trouxe. Ontem nós estávamos no treinamento do Hardcore, com nossa nova geração de líderes. E a gente colocou um fundamento muito profundo. Essa casa, quando começou, ela não começou com estrutura. Ela começou com paixão por Deus. Porque o que vai sustentar toda a estrutura e toda a tenda de uma casa espiritual é o altar que ela levantou. Quando Deus te chama para construir algo, a primeira coisa que Ele te chama para construir não é um ministério, Ele te chama para construir um altar. Então a profundidade do altar que você constrói, a intensidade do altar que você constrói, vai determinar os próximos dias. Eu não me arrependo dos altares que eu levantei ao Senhor na minha adolescência. Eu não me arrependo de ter sido gasto e completamente gasto por amor a Jesus. Eu não me arrependo do dinheiro que foi gasto. Eu não me arrependo das dores que eu passei. Porque hoje eu posso ter o privilégio de dizer assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu sei o que eu passei, eu sei onde eu fui. E sabe de uma coisa? Não me arrependo, porque aquilo levantou altares na minha vida. E Deus responde a altares com fogo. Deus responde a altares com glória. A gente não pode inverter a ordem das coisas. A Bíblia fala que o protocolo que você vê na vida dos patriarcas, ele determina uma coisa: onde patriarcas chegavam, eles levantavam altar, tenda e poço. Esse é um protocolo de uma casa espiritual. A primeira coisa que ela levanta, altar. A partir do momento que ela levanta um altar, Deus responde a esse altar. Por isso as pessoas habitam naquele local. Elas montam uma tenda. E a tenda é a extensão dessa casa. É o que ela coloca por debaixo. A tenda é a estrutura espiritual que ela monta. Quando uma casa espiritual ela chega no ambiente, ela levanta altares. E a resposta que Deus dá, a revelação que Deus traz, começa a colocar pessoas debaixo daquela tenda. Porque a tenda, a palavra no hebraico para tenda é suca. E essa tenda também é usada, essa palavra também é usada para manifestar a glória. Então a tenda de um ministério é a glória que ele porta. E glória, irmão, só pode ser dada de altar. A atmosfera só pode ser dada de altar. Você pode emular bom louvor, você pode emular organização e tá tudo lindo, mas você não tem como emular presença. Você não tem como emular aquilo que Deus está fazendo no meio do povo. Então, como eu sei que cheguei numa casa apostólica de verdade, numa casa espiritual de verdade, ela tem tenda, ela tem suca. Quando eu vou para lá, eu tenho algo que eu me coloco debaixo, tem uma glória que ela faz com que eu me coloque debaixo dela. Automaticamente os filhos dessa casa começam a crescer debaixo desse ambiente e eles começam a se reproduzir debaixo dessa genética de glória. Quando uma casa não tem a tenda, a açúcar, a genética de glória, automaticamente ela começa a reproduzir na carne. Mas quando ela tem uma tenda de glória, aqueles que são nascidos naquele ambiente começam a reproduzir a glória daquele ambiente. Então os filhos que nasciam na casa de Jacó, eles pertenciam a uma genética de glória, uma genética de expansão. Tem gente que constrói uma tenda longe do altar. Nós não, nós construímos a nossa tenda por causa do altar. As pessoas não vêm até nós por causa da estrutura, as pessoas vêm até nós por causa da glória, por causa do que Deus está fazendo. E consequentemente, quando você tem altar, você gera uma tenda. E o próximo passo, você vai ter que ter um poço. E o poço, diga comigo, poço são os recursos. Então os recursos de uma casa espiritual, preste atenção, primeiramente o poço ele é dado para saciar a sede dos filhos, depois dos servos, por último dos visitantes e posteriormente dos turistas.
Quando a casa espiritual ela se estabelece, ela cava um poço tão profundo que no começo ela só alimenta os filhos. Aqueles que estão próximos vêm e começam a beber do que Deus está dando, do recurso que Deus está fazendo naquela casa. Com o segundo passo, não é só mais os filhos, são aqueles que servem naquele local, aqueles que têm conexão com aquele local, eles começam a ser alimentados daquilo. Mas tem um tempo que Deus superabunda de uma forma que não é só as pessoas que estão na igreja, não são só os discípulos que estão na igreja. Você começa a vir um culto e começa a vir gente de fora, começa a vir gente de outras cidades, começa a vir gente de outros locais. Sabe por quê? Porque tem um poço naquele local. Diga comigo, uma tenda espiritual, ela gera recursos espirituais e materiais para o seu povo. Nós estamos vivendo tempos extraordinários aqui. Todo dia é um testemunho. Filas de testemunhos, sabe, de gente contando o que está acontecendo. É assustador. É assustador quando de 30% a 40% de uma igreja experimentou mudança, aquisição de coisas. E não só as aquisições dos milagres financeiros, mas também as transições. E agora eu sinto do Espírito falar hoje que entramos em uma nova temporada. E essa nova temporada são os milagres criativos, curas. Deus está começando a trazer um novo tempo onde a genética familiar que determinava leucemia, colesterol, doenças cardíacas, ela começa a cair por terra. Porque os milagres não vão tocar só a área financeira. Os milagres também vão tocar e tirar a maldição e a miséria que tem dentro. A gente vai começar a ver um novo nível de glória, onde essa glória começa a fazer com que as pessoas que entram aqui, como nós já estamos vivendo, tem pessoas que estão expelindo na hora do louvor, gente. Tem gente indo para o banheiro expelindo pedra, cálculo renal. Sabe o que é isso? É a glória da tenda. Então quando você começa a criar uma tenda, a atmosfera, eu sei que só enquanto eu estou falando aqui, já tem gente passando por processo de cura aqui agora. Tem uma pessoa que no meio da mensagem você vai sentir uma vontade de vomitar. Não tenha medo, vá, porque o Senhor está liberando a sua cura nesse momento. E você vai voltar e vai testemunhar. Tem ventres que estão sendo ativados hoje. Hoje. Tem vícios que estão sendo, sabe, pessoas sendo libertas hoje. Hoje. Porque Deus é um Deus de milagre. Porque a bênção do Senhor, ela toca todas as áreas. Todas as áreas. Todas. Eu olho para todos os lados e eu vejo milagres acontecendo. Tem milagres acontecendo de todos os lados. Diga, a porta está aberta. Meu pai me ama. Sim, seu pai me ama, essa é a verdade. Seu pai te ama. Seu pai, eu estou procurando o meu milagre aqui. Jesus do céu. É porque é gente demais aqui. Cadê Jesus? Tem um milagre aqui. Eu tenho um testemunho fresco para contar que vai abrir uma porta aqui. Jesus, é gente demais. Tem que olhar nas fileiras tudinho aqui. Cadê? Eu não sei se meu milagre já chegou ou não chegou. Ai, me ajuda. Eu não sei se meu milagre está lá no salão. Se ela não aparecer, eu vou contar. Ela está. Pois é, chega atrasado no culto, aí perde o milagre, a bênção. Eu tenho um milagre para contar e eu estou louco, que ele está entalado aqui. Então acho que é porque Deus não quer que eu conte ele agora, quer entregar o milagre é para você, nesse momento aqui. Tem 5 pessoas que estão crendo nisso aqui, então é para você. Diga, o meu natural é um milagre. Eu creio nisso. Desculpa, eu não quero fazer igreja estética, eu quero fazer igreja profética, irmão. O reino de Deus é poder. É poder. Ah, meu Deus do céu. É claro que Deus vai fazer essa igreja famosa cada vez mais. O pessoal fala assim, fama não é de Deus. Levanta um aleijado para você ver se você não fica famoso. Ressuscita um morto para saber se você não fica famoso. Eu quero um milagre desse acontecendo no meio do povo. E não é o pastor orando não, são os irmãos, é a igreja. Oh Deus, a tua presença.
Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Amém? Ah, Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte. Fale para ela de maneira instrutiva. Diga assim: preciso compartilhar algo com você. Porque isso é de Deus para a sua vida. Ok? Diga: todo recurso que você precisa, ele virá das suas conexões. Poucas conexões, pouco recurso. Más conexões, má recurso. Ah, é isso, é o mau recurso. Então a gente precisa entender essa realidade. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês. Não entendi, mas amém, vamos lá. Amém. Provérbios 13, versículo 20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá consequências. Quando nós estamos nesse momento do Casa Amarela Pocket, sempre a gente traz um momento de instrução. O último mês nós tocamos no assunto de altares, altares para remissão, altares para levantamento da presença de glória, altares para transformação familiar. Agora a gente traz uma dieta, que essa dieta ela tem a ver mais com o suportar a estrutura que Deus está te dando. Lembre, preste atenção, diga comigo: superorganização gera superabundância. Tá bom? É a chave para esse tempo que a Casa Amarela desse semestre ela anda. Superorganização gera superabundância. Tem uma temporada que você não pode mais viver do milagre. Entende? Porque tem muita gente que está vivendo a mediocridade, porque sempre espera que Deus faça um milagre. Os filhos não andam desse jeito. Os do reino não andam desse jeito. Os do reino, eles andam em bênção. É maior. A aliança é maior. Eu ando no outro nível. Eu sei que eu sou abençoado por Deus. Então eu vou produzir uma estrutura melhor para que eu possa receber mais. Então se eu produzo a estrutura, Deus vai dar superabundância. Agora tem muita gente pedindo superabundância. Se Deus te der superabundância, você vai comportar. Ok? Beleza, nós conseguimos colocar. Isso aqui é forte. Sustenta o celular, sustenta a Bíblia, ok? É forte para isso, ok? Sim ou não? Agora é forte para sustentar 10 pessoas? Não, porque não tem estrutura. Da mesma forma, Deus quer liberar superabundância sobre a sua vida, mas se não tiver superestrutura, não suporta. Não suporta. Eu entendi certas coisas. Atualmente foi muito doloroso para mim. Por que Deus não mandou pessoas antes? Por que Deus não mandou uma igreja lotada antes? Sabe por quê? Ainda faltava superestrutura. A partir do momento que você monta a estrutura, prepara a estrutura, Deus disse: eu mandar meu povo para ali, ele não vai ser quebrado. Se eu mandar meu povo para ali, ele não vai ser roubado. Se eu mandar meu povo para ali, ele vai ser cuidado. Porque superestrutura gera superabundância. Da mesma forma, você está pedindo dinheiro para Deus, está pedindo recurso para Deus, mas você não trabalhou a superestrutura. O que é que vai acontecer? O recurso vem e vai embora. Derrama 1000 litros d'água numa garrafa de 2 litros. O que é que vai acontecer? Comigo, diga: eu estou na temporada da superorganização. Então nós vamos começar falando disso, sobre conexões. Então a Bíblia diz em Provérbios 13, 20: quem anda com os sábios vai ser, mas quem anda com o tolo vai sofrer a consequência. Então o primeiro ponto que eu preciso ver: conexão ruim gera coisa ruim, conexão boa gera coisa boa. Tá certo? Segunda coisa, Provérbios 27, 17: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Existem relacionamentos e conexões que elas são conexões que vão te afiar. Terceiro ponto que nós observamos aqui, Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, outro levanta seu companheiro. Diga: no dia que eu cair, eu precisarei de um companheiro. Agora, quem é seu companheiro? Quem é seu companheiro? Ou você é um fuleiragem? Eu sou um fuleiragem, meu irmão. Eu ferro com minhas relações, eu não sou legal, eu atrapalho, eu sou uma pessoa complicada, eu não desenvolvo relacionamento, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou sincera, é por isso que ninguém anda comigo. Não é porque você é fuleiragem. Se tem um fuleiragem do seu lado agora, interceda por ele.
E se você é um fuleiragem agora, peça perdão. Diga comigo, Deus não abençoa fuleiragens. A pior coisa que tem na sua vida é um fuleiragem aparecer. A força e a provisão, elas são ampliadas pelos relacionamentos. Lucas 6:38. Dai e dar-se-vos-á, porque a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, à medida que você ajuda os outros, diga, eu sou abençoado. À medida que eu auxilio, eu sou auxiliado. Então nós temos sustentação bíblica para dizer que todo recurso que eu preciso, ele vem das minhas conexões. E fuleiragem não tem conexão. Tá certo? Estão prontos para o final, o fechamento disso? Eu quero te dar chaves de organização. Tá bom? Diga comigo as 3 conexões de uma pessoa governamental. Diga as 3 conexões de uma pessoa governamental. Toda pessoa governamental que Deus vai promover em superestrutura, ela tem conexões de ouro, de prata e de pedras preciosas. Tá certo? Ouro, prata e pedras preciosas. A primeira conexão que você precisa respeitar na sua vida, mon chéri, meu querido, são as conexões de ouro. São as pessoas que você precisa saber. Se todo mundo é ouro na tua vida, então ninguém vale nada. Você precisa ter níveis de conexões. Então o primeiro nível que você precisa entender são as conexões de ouro. As conexões de ouro são as conexões raras, altamente valiosas e transformadoras. São as pessoas ou as oportunidades que vão mudar a sua vida. Essa conexão você tem que zelar. Essa conexão você não trata de todo jeito. Essa conexão você dá um acesso diferente. Essa conexão você senta para ouvir ela. Essa conexão é uma conexão que pode mudar a sua história. Quem são suas conexões de ouro? Ai, a minha conexão de ouro é o meu primo, que ele mora lá na Granja Portugal e ele botou um negócio de aluguel de bicicleta. É minha conexão de ouro, vai me ajudar a mudar a minha vida. Não! Pode ser uma boa conexão, mas não vai te ajudar em coisa nenhuma. Porque uma conexão de ouro, às vezes você tem um contato com essa pessoa. A Bíblia fala de Abraão e Melquisedeque. Uma conexão de ouro. Um capítulo na Bíblia. Não mudou só a vida de Abraão, mudou a história da Bíblia. Porque você senta com um cara que é uma conexão de ouro, 5 minutos com ele na mesa, muda a tua história. 5 minutos. 5 minutos que você conecta com essa pessoa abre uma porta que vai mudar a tua história. Empresários entendem muito bem isso que eu estou falando. Às vezes tem um encontro no aeroporto que você foi legal, você conheceu aquela pessoa e você deu abertura para aquela pessoa e aquela pessoa depositou algo em você. E aquilo que ela depositou simplesmente mudou a tua empresa, mudou a tua história. E da mesma forma no ministério. Tem pessoas que não entendem o poder das conexões. Ele encontra alguém de ouro e o que é que ele faz? Ele fica aí pipipi, papai, pipipi, papai, pipipi, papai, pipipi, papai. Cala a boca! Quando você encontra a conexão de ouro, você se cala e deixa ela liberar, cara. Deixa ela te instruir, deixa ela te ensinar. Sabe por quê? Porque sabedoria vale mais do que ouro. E pega aquilo e aplica na sua vida e muda a sua história. A segunda conexão que nós temos são as conexões de prata. Elas são conexões extremamente importantes. E como são importantes? Digam comigo, conexões de suporte. Elas mantêm a estrutura, dão equilíbrio e ajudam a sustentar a caminhada. Quem são suas conexões de prata? É a galera que está no corre contigo, bicho. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente quer honrar só a conexão de ouro, respeitar só a conexão de ouro, mas a gente não ajuda quem está no corre com a gente. Ei, é sabedoria, viu? Como é que tu está tratando a galera que suporta a tua estrutura? Como é que tu está tratando o cara que te ajuda a manter toda a máquina acontecendo? Como é? Porque às vezes a honra é só para cima, a honra é só para cima. Na conexão de prata, a honra é para os lados. A honra é para os lados.
E cara, às vezes você não tem a habilidade de dar um elogio para essa pessoa. Você não tem a habilidade de dizer, cara, muito obrigado, cara, que você está fazendo a base aqui. Mas se eu distrato o cara que está aqui, a galera do louvor, se eu distrato a galera que está na mídia, porque eu quero a perfeição, eu quero um nível mais alto, e começa a distratar todo mundo aqui, sabe o que vai acontecer? A estrutura fica cansada, desmotivada. E se a estrutura quebra, aí, irmão, não sobra mais nada. A gente precisa entender que quem dá a chave do caminho é a conexão de ouro, mas quem sustenta a operação é a conexão de prata. Cuida como é que você está lidando com os caras, que quando você diz assim, ó, preciso sair, mano, segura as pontas para mim, segura as pontas. Será que sou só eu que preciso desse tipo de pessoa? Ou tem mais alguém comigo aqui que tem alguém? Quem é a tua conexão de prata? Quem é o cara que segura o tranco para ti, velho, quando tudo vai cair? Quem é a pessoa que você olha e diz assim, toca para mim a parada, só enquanto eu vou ali e volto? E, gente, essas pessoas precisam ser honradas. Elas precisam ser honradas, elas precisam ser cuidadas. E por último, nós temos as conexões de pedras preciosas. Quem são as conexões de pedras preciosas? Preste bem atenção. A conexão de ouro, ela te ensina algo. A conexão de prata, ela sustenta algo contigo. Mas a conexão de pedra preciosa é a pessoa que parece que não tem valor. São conexões que parecem menores, mas elas são preciosas porque elas carregam beleza. Detalhe. A Bíblia fala que Davi teve toda a sua casa e suas mulheres roubadas pelos amalequitas em Zicagli. Você quer ver essa cena? Assista o filme Davi com seu filho, é lindo. Só que essa parte não vai ter com detalhes, mas a Bíblia fala que Davi ficou muito mal porque roubaram todas as mulheres, roubaram todo mundo. E ele jejuou 3 dias, e o povo queria apedrejar ele, aí o Senhor sustentou ele, levantou Davi e disse, vai. Só que quando ele está no meio do caminho, ele encontra um africano, que está lá morrendo no meio do caminho, no meio da batalha dele, para resgatar as mulheres dele, ele encontra um cara deitado no chão. Muitos de nós passaríamos. O que é que Davi fez? Ele parou. Quando ele parou, ele olhou e disse, dá água aí para ele. Quem é você? Eu sou um etíope, eu estava com os amalequitas. O cara ficou doente e foi esquecido pelo exército que saqueou a casa de Davi e foi deixado para morrer. Só que aquele cara foi a conexão para Davi resgatar a sua casa. Ele encontrou aquele cara e ele disse, se você preservar a minha vida, eu posso te contar onde é que está o esconderijo deles. Davi, está feito. Diga, todo recurso que eu preciso para resgatar a minha herança e a minha família, ele virá das conexões. O africano foi rejeitado por um, mas tem gente que você vai ter que assimilar e honrar essa conexão. E quando você honra essa conexão, dali vai vir o teu recurso, dali vai vir o teu resgate. Ele resgatou alguém, Deus resgatou a família dele. Muitas coisas não acontecem com a gente porque a gente menospreza conexões. Nunca menospreze uma conexão porque ela não tem recurso, porque ela não tem dinheiro. Você não conhece a roda da vida. Você não conhece a roda da vida. O menino que você distrata hoje pode ser o próximo milionário do amanhã. Todo mundo que está nessa igreja merece um olhar digno, merece atenção, um abraço. Você não conhece o dia do amanhã. Não menospreze a conexão de pedra preciosa, porque amanhã ela pode ser o seu socorro. O amalequita, o etíope que você desperdiça hoje, ele vai ser a pedra do reino de outra pessoa amanhã. Por isso que eu não jogo fora ninguém, porque ninguém sabe qual é a temporada. Se você quer romper, você precisará de recursos, e esses recursos virão de ouro, prata e pedra preciosa. Então sempre, uma conexão de ouro, sempre conecte com a casa amarela, conecte com Deus. Eu não estou fazendo hoje uma palavra para dar um pitch para levantar mais dinheiro para a oferta. Eu me comprometi a ensinar finanças para essa casa.
Eu me comprometi a ensinar princípios que vai mudar a história dessa casa. Pessoal, vocês têm noção de que desde quando eu comecei a dizer para vocês, essa casa vai prosperar. Essa casa vai prosperar em janeiro. Agora nós estamos em julho. Em julho nós batemos 258% de crescimento. 258% de crescimento. Sabe o que está acontecendo? O povo dessa igreja está enriquecendo, o povo dessa igreja está sendo prosperado, o povo dessa igreja está sendo abençoado. E vai ser mais ainda. Sabe por quê? Porque nós estamos criando superestrutura para que Deus libere muito mais. Deus não vai mandar recurso para você se você vai pisar a pessoa que está do seu lado. Deus não vai mandar recurso para você se você vai esquecer das pessoas que te ajudaram, dos pequeninos. Deus vai mandar recurso para a gente que é fiel, para a gente que vai trabalhar e expandir o reino. Amém? Tem alguém comigo nessa aí? Então eu quero que você levante-se do seu local agora e você se conecte com a glória dessa casa, o ouro que essa casa porta, a prata que essa casa porta, com as pedras preciosas. Amém? E eu quero que você oferte com muita consciência. Oferte isso. Eu estou ofertando, me conectando com o que o Senhor está gerando. E nós vamos orar no final. Amém?